O Corinthians está numa situação delicada na Sul-Americana. O Corinthians vencia o América de Cali, nitidamente cansou o time do Corinthians. Perdeu totalmente o ritmo no segundo tempo. O América de Cali tomou ali o controle do jogo, empatou já no começo, né, do segundo tempo. Primeiro tempo tem pontos positivos, inclusive a atuação do Depay, né? O Depay tendo provavelmente aí seu primeiro tempo, bom tempo, né? Porque foi o primeiro tempo que ele foi muito bem numa competição internacional pelo Corinthians. Porque o Depay tinha ido muito mal na Libertadores, na Sul-Americana do ano passado não foi decisivo, na Sul-Americana desse ano também não vinha entregando, e ontem, quando parecia que poderia, agora sim, primeira grande atuação do Depay numa competição sul-americana pelo Corinthians, fez gol. No segundo tempo, não só ele, como todo o time do Corinthians cai de rendimento. E o Corinthians, Mauro César Pereira, agora fica numa situação muito complicada. Porque pegando aqui a tabela, né, da Sul-Americana, eu vou até buscar aqui a tabela da Sul-Americana, ele é o terceiro colocado, tá, do grupo. Só passa o primeiro, direto. O segundo vai para repescagem. E o Corinthians tem o seguinte, ó, tá aí na tela. O Huracan é o primeiro do grupo, com 7 pontos e um jogo a menos que Corinthians e América de Cali. Lembrando que esse jogo é contra o Racing do Uruguai, a baba do grupo. Ou seja, tudo indica que o Huracan vai chegar a 10 pontos. O América de Cali tem 6 e o Corinthians tem 5. Agora, é bom a gente deixar claro que o Corinthians ele tem um jogo mais fácil, né? Na próxima rodada, que ele vai enfrentar o Racing do Uruguai. Porém, né, na última rodada, o Corinthians tem o Huracan fora de casa, Mauro. É uma situação que provavelmente líder do grupo não vai ser, ou seja, não vai passar direto. E tá difícil até passar para essa chamada, repescagem, né? Para tentar uma vaga com quem chegar da Libertadores. É mico ou não? Ou o grupo é difícil, Mauro? O grupo é um grupo difícil para o padrão da competição, mas o Corinthians tem o elenco mais caro do torneio, um dos mais caros do torneio. E em casa, de 9 pontos, fez 4, né? É uma campanha ruim. E ontem foi uma atuação fraca no segundo tempo, bem fraca, bem abaixo. E diante de um adversário que já tinha empatado com o Corinthians jogando em casa, na Colômbia, uma atuação fraca. E mais uma vez o Memphis Depay não decidiu o jogo quando precisava dele, né? Ontem era um jogo grande, dentro da competição um jogo grande, jogo decisivo. Ele aparece, faz o gol, depois some, né? Ou seja, ser protagonista em jogos difíceis, tirar o time do buraco, ele não tem feito. E ontem não foi diferente, né? Não foi diferente. Ontem era um jogo ali, quando ficou difícil, para ele chamar a responsabilidade, não o craque do time, não o jogador mais caro, né? Mas, de novo, ficou aquém daquilo que se imaginava quando ele foi contratado, que se esperaria dele. Né? No primeiro tempo, ele até entrega, né? Ele faz o gol, ele joga bem. Eu acho que nesse jogo, dá até para elogiar um pouco o Depay. Agora, a forma como o Corinthians cai no segundo tempo, para mim é inaceitável, o Vamp. Porque o Corinthians começa bem, o Corinthians começa tendo uma atuação convincente. Não dá para um time, eu não sei, ou cansar tanto ou se retrancar tanto. Eu não sei o que aconteceu. Porque diminui o ritmo. Aí já entra meio propício a tentar, não, vamos segurar agora o resultado. Leva um gol no começo. Tinha que pressionar, Vamp, o adversário. O Corinthians sabia, que se não vencesse esse jogo, ia ficar muito complicado de se classificar. Mas está faltando, né, Vamp, em competição sul-americana, essa chegada para esse time do Corinthians. Parece às vezes acomodado, mas eu acho que é cansado mesmo. Ô Tico, eu acho muito difícil a classificação do Corinthians no grupo. Olha, é um grupo que teoricamente ele seria o favorito pelo valor do que se tem no plantel, do que se gastou, né?
tomou um gol no começo do segundo tempo. Você pega o Corinthians na temporada, por exemplo, estamos na 7ª rodada, indo para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Juventude, outro dia, foi goleado pelo Flamengo lá no Maracanã. O Corinthians tem a defesa mais vazada do campeonato da Série A. Então o Corinthians vem tomando muito gol na temporada. O Dorival vai ter que olhar isso com carinho, porque a parte defensiva do Corinthians é uma mãe. O Corinthians no Campeonato Paulista, tudo bem, liderou o Campeonato Paulista todo, foi campeão, mas o Corinthians tomou gol de todo mundo. Só não tomou gol do Novo Horizontino. Foi vazado direto. O Campeonato Brasileiro, estamos indo para a 8ª rodada. Não está na zona de rebaixamento, não está nada, mas a defesa do Corinthians é a mais vazada. Indo para a 8ª rodada. Não tem jogo que o Corinthians não toma gol. Pegou na pré-Libertadores lá, aquele time lá da Venezuela, a Universidade de não sei o quê, Central, tomou gol. E não tomou gol, tomou foi 3 ou foi 4. Na fase de classificação, foram 6 gols, se eu não me engano. Quer dizer, é uma defesa que toma bastante gol, o ataque ainda corresponde. Né? Você pega ali o Depay, o Yuri Alberto, né? O próprio Romero. Quando o Galo tem uma entrega maior, o ataque melhora, o meio campo, mas a defesa do Corinthians é uma calamidade. Um serviço, é um prazer, é um prazer para quem joga contra. E aí tá na situação. Né? O Dorival você fala aqui, ó, tem que olhar essa defesa, tem que olhar a defesa, porque é um convite ao prazer. Né? Então ontem, de novo, toma um gol no começo do segundo tempo. E aí teve o segundo tempo todo para reagir, não conseguiu reagir. O balanço do Corinthians, ele aponta algumas coisas interessantes. Uma delas, é que o Corinthians gastou 38 milhões para contratar o Félix Torres. Ainda deve 31. Então, assim, o Corinthians gastou muito dinheiro. E quando a gente fala dos jogadores de defesa que o Corinthians tem hoje, eles consumiram muita grana e o Corinthians tem uma defesa muito fraca, como o Vampeta acaba de falar aqui. Quer dizer, uma defesa que toma gol de todo mundo. Vejam só, o Corinthians jogou esse ano, ele enfrentou 5 rivais nessas competições sul-americanas, Libertadores, para Libertadores e agora. Quer dizer, o Corinthians toma gol de todo mundo e vejam só, o Corinthians, ele só teve vantagem até aqui nos confrontos diretos contra o time da Venezuela e assim mesmo, ó, a duras penas, e o Racing do Uruguai. O Corinthians, ele empata os 2 jogos com o América de Cali. O Corinthians foi pior que o Huracan até aqui. O Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Então, é um Corinthians que cada vez mais vai dando razão às teorias Flávio Prado sobre o Corinthians em competição sul-americana. Quer dizer, continua devendo muito. Então, como é que o Corinthians, tão mais caro, que gasta tão mais do que seus rivais, do que a maioria dos seus rivais de fora do futebol brasileiro, continua dando tanto vexame em competição sul-americana? É por isso que eu acho que, inclusive, como está muito claro que não tem elenco para 3 frentes, o Corinthians nem deveria expor mais o seu time titular nessa sul-americana. Vai com o time reserva, vai com o time alternativo para essas duas rodadas finais. Se não, vai continuar sonhando com uma classificação, quem sabe como segundo do grupo, para pegar o 3º de Libertadores, lá para aquela repescagem, e vai continuar dando vexame e vai continuar só desgastando seu time titular. Piperno, mas aí eu discordo um pouco, porque é uma das competições que o Corinthians mais chances de título tem. Eu sei que não hoje, porque ficou ali na 3ª colocação do grupo. Mas a Sul-Americana, ela é uma opção de título para os times que estão aí há um bom tempo sem conquistar título de expressão. A gente sabe que é. Mas como é que o Corinthians vai se dividir entre Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? E todo ano a história é essa. O Corinthians tem chance de título na Sul-Americana. Quando foi que o Corinthians ganhou a Sul-Americana? Sim, Piperno, mas chegou semifinal, não foi recentemente? Chegou, ano passado mesmo, contra o Racing. Então, semifinal você está muito perto de um título. Eu acho que o Corinthians, para Campeonato Brasileiro, não dá por elenco, né? Não dá. Inclusive, sobre isso eu quero até falar com o Mauro César Pereira, né? Que ontem o Dorival Júnior falou que
precisa de reforços pontuais. Ele tentou desviar um pouco do assunto, mas depois ele acabou dizendo que tem necessidade de uma ou outra peça. O Corinthians já gastou muito até, né, em reforços. O Corinthians trouxe Carrilho recentemente, o Corinthians trouxe Depay recentemente, o Corinthians trouxe Garro recentemente, o Corinthians trouxe Hugo Souza, né, recentemente. O Corinthians fez ali contratações, e contratações caras, tá? Que o Corinthians fez. E ontem o Dorival Júnior falou que precisa ali de uma ou duas peças ali, o que é natural. Agora, olha a situação desse Corinthians. Quando o Piperno fala tem que abandonar a Sul-Americana, eu discordo um pouco, porque eu acho que é aí que está a maior chance de título do Corinthians, tá? Até mais do que Copa do Brasil. Mas, Mauro, realmente é uma situação que você mesmo fala muito, né? Da agenda positiva. Você falava muito, não, Corinthians está aí lascado e tem gente, inclusive eu, né? Claro que eu não sou aquela galera da imprensa, da agenda positiva do Corinthians, mas eu fiz festa no programa quando o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista. O Corinthians não ganhava nada desde 2019. Então eu fiz, né, aquela euforia, Corinthians campeão, melhor campanha. E você sempre dizia, o Corinthians tem que tomar cuidado com a agenda positiva. E olha essa situação agora, Mauro, já bem complicado se classificar na Sul-Americana, teve até um desabafo do Hugo Souza que eu vou ler daqui a pouco, presidente podendo cair hoje, e outra coisa também, né, Mauro, é porque a gente fala, o presidente pode cair hoje, que vergonha, mas também quem está votando para derrubar esse presidente são pessoas que fizeram absurdos no Corinthians por muitos anos, né, Mauro? Também não é dizer, nossa, olha só, olha que exemplo de moralidade, vão derrubar o presidente. Pelo contrário, tem muita gente que está querendo derrubar o Augusto Melo que já fez até muito pior que ele, Mauro César Pereira. Eu não sei se foi pior, não. É difícil dizer se foi pior. É paro duro isso aí, é uma gestão ruim atrás da outra. Eu nem gosto de falar qual é pior, porque se você fala que uma é pior, parece que a outra é melhor. E se a outra parece melhor, parece que a outra é boa. Qualquer outra. Então, assim, dá para dizer que o Corinthians há muito tempo ele não é bem gerido. Isso é uma conclusão óbvia, não é nenhuma opinião. A grande questão que o torcedor tem que se ligar é o seguinte, eu falei já sobre isso aqui antes e vou reforçar. Se porventura o presidente do Corinthians for afastado do cargo, outro sujeito vai assumir a função de presidente, né? Alguém vai assumir. O que fará? Vai puxar o freio de mão nos gastos, como deveria ter sido feito lá atrás, ou vai seguir nessa toada? Porque para puxar o freio de mão, não dá para ter jogador de 3 milhões, jogador de 2 milhões no banco, não dá, cara. Não dá, Dorival que reforça, meu amigo, não vai rolar, não tem reforço não. O Dorival não sabia a situação do Corinthians quando foi para lá, ele estava onde? Ele estava na CBF em Nárnia. Ele não sabia que o clube tem uma dívida colossal, ele não se informa, ele não lê. Gente, piada isso aí, né? Então, se o novo presidente, se houver, for alguém preocupado com a saúde do clube, com o futuro do clube, ele vai ter que puxar o freio de mão, não tem jeito. E aí, vejamos como vai ser. Talvez alguém peça o afastamento do novo presidente por ter juízo, se ele o tiver. É meio bizarra, né, essa situação do Corinthians, mais uma vez, né, o Corinthians numa situação complicada fora do campo, aí parece que dentro de campo está melhorando alguma coisa, mas aí fora de campo vem uma nova crise, alguma coisa já acontece e o corintiano, ele não consegue ter paz, essa é a verdade, né, e o Corinthians precisa ter paz para tentar uma boa campanha no Brasileiro, para tentar ir bem na Copa do Brasil, para tentar ir bem na Sul-Americana, e já há alguns anos que o torcedor vem percebendo, vem presenciando, né, um Corinthians que vive crise atrás de crise. Eu queria ler aqui o desabafo, tá, do Hugo Souza. Eu queria botar aí na tela, porque o Hugo Souza ele fez um desabafo forte, né, depois da partida de ontem. O Hugo, que é um cara que vem se tornando uma das grandes lideranças desse time do Corinthians, apesar de ter falhado aí recentemente em alguns jogos, mas ainda é um cara que é unanimidade na torcida, e ele diz,
trabalhamos bastante a bola parada. Sabíamos das ocasiões que eles tinham. Mudaram um pouco aquilo que vinham fazendo, mas foi mais desatenção da nossa parte. Óbvio que eles têm o mérito, mas sofremos o gol em uma desatenção. E a gente não pode ter uma desatenção dessa forma. Sabemos que tivemos um jogo abaixo hoje, mas está na nossa mão. Temos 2 jogos fora de casa e temos totais condições. É lutar até o final. A parte tática fica mais para o treinador. O que eu puder ajudar da minha leitura dentro do campo, prefiro externar dentro do vestiário e não aqui. Faltou um pouquinho mais de atitude da nossa parte para buscar esses resultados, né? Disse o Hugo Souza. Realmente é um momento que esse Corinthians está devendo. É uma liderança hoje ainda do Corinthians, o Hugo Souza, Vamp? Você acha ainda o Hugo um dos principais nomes desse time do Corinthians? E como pode refletir dentro do grupo toda essa crise fora de campo de quererem derrubar o presidente ainda hoje, Vamp? Eu falei, nos últimos anos, sempre que é o destaque do time, sempre é o goleiro. Era Cássio, foi o Carlos Miguel, agora o Hugo, porque o time do Corinthians sempre é bombardeado, né? Então ele se tornou uma peça importante por grande defesa, também vem falhando, mas quando ele falha, tem vários lances que também ele defende, né? Na mesma partida. Não vejo um grande líder dentro desse plantel do Corinthians. Quem é o grande líder? Eu vejo ali sempre Romero, capitão do Corinthians. Quem mais? Não tem. Esse time do Corinthians não tem grande líder nessa, não, viu, Tico? Líder mesmo, assim, que nem você vê um Gustavo Gomes, um Gerson que se impõe, um Hulk que se impõe no Atlético Mineiro. Não vejo essa liderança toda do Hugo, não.